Então, como está aí na nossa folhinha, lá em cima, Estudo Bíblico Sena 2024. Estudo Bíblico Sena 2024, Bases da Fé Cristã. Chegando aí na aula de número 15. Temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, como eu disse, nós veremos hoje sobre o que é a morte, O que é a morte? Então, é algo um pouquinho difícil de nós falarmos, de ser abordado, mas nós temos, como cristãos, que criar uma ideia do que é a morte, Entender algo sobre o que é a morte. E é um pouco disso que eu quero trazer aí para os irmãos hoje. Então, antes aí, só para fazermos uma introdução, a morte, ela põe fim a uma parte da santificação na vida do cristão. Então, a morte é parte do que é a nossa santificação, Aquilo que faz parte de nos tornarmos homens e mulheres, De nos tornarmos cristãos santos. Então, na morte, o que acontece? Na morte, a alma de um cristão, ela imediatamente vai se tornar perfeita, É na morte que nós nos aperfeiçoamos, Nós, cristãos, nos aperfeiçoamos. E é a partir da morte que nós adentramos, Podemos falar assim, adentramos a presença de Deus. É através da morte que essas coisas acontecem, Então, quando Cristo, ele retornar, quando Cristo voltar, quando ele voltar para buscar a sua igreja, todos os cristãos vão experimentar aquilo que nós podemos chamar de plena perfeição, Tanto para o corpo quanto para a alma. Então, quando Cristo voltar, isso vai acontecer. Nós iremos de forma ali imediata, nos tornarmos perfeitos, adentraremos a presença de Deus. E aqueles que estiverem aqui, que são cristãos ainda, quando Cristo retornar, todos aqueles que estão aqui ainda, que são verdadeiros cristãos, eles vão experimentar essa plena perfeição, tanto do corpo quanto da alma. E é isso que a gente vai dar uma olhada através da palavra hoje, neste momento, nesta aula aqui, da nossa escola bíblica dominical. A gente vai investigar o que acontece entre a morte e o retorno de Cristo, O que acontece entre esse tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, O que vai acontecer, o que está acontecendo, entre o momento que Cristo morreu, ressuscitou, voltou aos céus e voltará. O que acontece? O que é a morte hoje para nós, Então, adentrando aí na nossa folhinha, a primeira parte é em negrito, temos aí escrito: por que os cristãos morrem? Por que os cristãos vêm a morrer? Então, o primeiro pontinho diz aí, a morte não é uma punição aos cristãos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, A morte, ela não é uma punição para nós. Pois, como está escrito em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós não devemos olhar a morte como uma punição, porque ela não é uma punição. Então, continuando aí, a penalidade completa para o pecado do cristão foi paga por Cristo Jesus. Então, nós entendemos isso, sobre a morte, primeiramente, Nós entendemos que a morte, ela não é uma penalidade. Ela não é uma penalidade. Aí, continuando, no próximo ponto diz aí, Deus, no entanto, em sua sabedoria, decidiu que é melhor que os cristãos não experimentem todos os benefícios da salvação de uma só vez. Então, como a gente vê, do ponto 1 para o ponto 2 aí, nós vemos o quê? Que a morte não é uma punição,
porque não existe condenação para cristãos em Cristo Jesus. Então nós entendemos que existe algo de bom na morte. Entendemos que existe algo de bom no morrer, né? no passar dessa vida para outra. Mas, né, esse lado bom da morte, podemos dizer assim, ela faz parte daquilo que Deus ainda não nos fez experimentar, né? Porque realmente Deus não nos deu todos os benefícios, né, daquilo que é uma vida nele, né? Então Deus, em toda a sua sabedoria, como eu coloquei aí, né, Ele decidiu que era melhor que os cristãos não experimentassem todos os benefícios da salvação, porque a morte, ela está relacionada à salvação, né? A morte, ela está relacionada e sempre estará relacionada à salvação, à vida eterna, podemos dizer assim, né? Continuando aí, ó, por exemplo, os cristãos ainda pecam, ficam enfermos, sofrem desastres naturais, são presas de atos malignos, né? Quando eu digo atos malignos aqui, coisas maldosas mesmo, né? E de injustiça. Todos nós passamos por isso, né? Pecamos, ficamos enfermos, sofremos desastres, né? Atos maus, injustiça ocorrem contra nós. E continuando, ó, eles ainda morrem, né? Por mais que nós passamos por tudo isso, também morremos. Tudo isso é resultado de viver em um mundo decadente, que não está totalmente livre da maldição do pecado. Até Paulo, meus irmãos, ele vai nos dizer que, a despeito, né, de Cristo ter derrotado a morte quando ele ressurgiu dos mortos, quando Paulo fala sobre isso, ele nos traz que né, a morte seria a última consequência do pecado a ser removida deste mundo, né? Até lá em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1 não, 1 Coríntios capítulo 15, até convido os irmãos a abrirem lá. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 25, Paulo ele fala sobre a morte. Ele trabalha aí sobre a morte, né, de forma rápida nos versículos do 25, 1 Coríntios 15, 25 e 26. E ele fala algo aí sobre a morte. Ele diz assim, ó: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então nós temos dois olhares para a morte aqui, né, que a gente está vendo. A gente vê que a morte, ela de certa forma, ela está ainda aqui por conta do pecado, né? Mas nós vemos que Deus de certa forma utiliza a morte, né? E ela não é uma penalidade para o cristão, por quê? Porque o cristão, ao passar desta vida, receberá a vida eterna, né? Essas duas coisas a gente vê sobre a morte, né? Entendemos sobre a morte. Vemos que ela tanto serve para um bem maior, quanto também ela é resultado do pecado do coração humano, né? Do pecado do homem, desde ali do Éden, né? Então o próximo ponto diz assim: Deus usa a experiência da morte para completar nossa santificação, ou seja, a utiliza como um meio para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Está vendo? Então, diante daquilo que a gente está falando, né? Deus usa a experiência da morte para, né, completar algo em nós, que é a nossa santificação. Nós seremos completamente santos após nós passarmos pela morte, né? Quando vivermos eternamente com o Senhor. Continuando, na vida do cristão não é incomum para Deus usar dificuldades e sofrimentos para produzir algum bem. Isso é claro, né? Isso tem que ser claro para nós. Nós, cristãos, passamos por momentos de dificuldade. E esses momentos de dificuldade muitas vezes nos lapida, né? Eu estava até conversando esses dias atrás com uma pessoa, e as pessoas estavam me falando, e eu achei muito legal que essa pessoa conseguiu entender isso, né? Ela passou por alguns grandes momentos de dificuldade na vida dela, né? Momentos realmente tensos na vida dela, onde ela percebeu que a família dela está sendo transformada por conta dessa dificuldade que eles passaram, por conta deste momento complexo que eles passaram, né? Então, essa pessoa até trouxe até mim dizendo assim: nossa, Felipe,
Eu entendi que este momento de dificuldade, este momento, né, que teve uma doença, este momento que realmente, né, passamos aqui de tanta dor e sofrimento, serviu para algo maior. Né, serviu para que a minha família passasse por um processo de transformação. E glória a Deus por isso. Essa pessoa entendeu que realmente Deus, ele usa muitas vezes a dificuldade ou o sofrimento para produzir algum bem. Né? E quando nós entendemos isso, nós amadurecemos no Senhor. Continuando, o próximo pontinho diz aí, ó. Paulo nos diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sendo assim, dor e sofrimento são muitas vezes os resultados de Deus disciplinar seus filhos, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, dando um exemplo aqui, estou falando sobre, muitas vezes, estamos falando sobre a morte, que a morte ela faz parte daquilo que é a santificação nas nossas vidas. Após isso, nós vemos o quê? Que ela muitas vezes vai fazer parte, e Deus usa dificuldades e sofrimentos como a morte para produzir algum bem. E aí a gente entende, à luz também da palavra, que muitas vezes Deus vai utilizar essas dificuldades, esses sofrimentos para nos ensinar. Muitas vezes para realmente nos aprumar também, para nos disciplinar, como eu coloquei neste ponto. Isso faz parte também. Então, olhando a morte, se a gente olha a morte como dor e sofrimento, devemos entender que muitas vezes isso também vai nos disciplinar, vai nos ensinar de alguma maneira. Em contraponto, Deus pode usar muitos meios e maneiras, até as dificuldades e sofrimento para nos ensinar, para nos disciplinar, mas nem toda disciplina serve também para nos corrigir, quando nós cometermos erros. Muitas vezes a disciplina divina em nossa vida, meus irmãos, é uma maneira também de nos fortalecer. Então a disciplina de Deus também nos fortalece. E isso também é um meio de santificação. A disciplina é um meio de nos santificarmos, de nos tornarmos santos. Então, por exemplo, embora Jesus nunca tenha pecado, ele ainda aprendeu a obedecer. Ele ainda aprendeu muitas coisas. E é muito interessante que lá em Hebreus 5:8, quando o escritor de Hebreus fala sobre Jesus, ele está falando sobre Jesus lá em Hebreus 5:8, ele diz assim, lá em Hebreus 5:8, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5:8 está escrito isso. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Então, enquanto Jesus, ele desenvolvia ali desde a sua infância, a sua adolescência, a sua maioridade, em todo esse tempo, por toda a vida que ele teve na terra, a tarefa de Cristo de obedecer a Deus tornou-se cada vez mais difícil. E isso incluiu muito sofrimento. Então, se na vida do nosso próprio Senhor Jesus houve tanto e tanto sofrimento, e isso, de certa forma, serviu para algo bom na vida dele, imagine nós, como eu disse, em Hebreus 5:8 diz, que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então nós vemos aí que cada vez a vida de Jesus foi mais difícil. E obedecer a Deus tornou isso cada vez mais difícil, incluiu mais e mais sofrimentos. Em meio a todo esse sofrimento, em meio a tudo aquilo que Jesus passou, nós vemos que ele crescia em poder para obedecer. Então o sofrimento e a obediência foram coisas que foram sinônimos na vida de Jesus. Isso muitas vezes é sinônimo na vida dos cristãos também. Muitas vezes é por meio do sofrimento que nós aprendemos a obedecer. Então, continuando aí, próximo ponto.
né, que é o quinto ponto, diz aí, o último ponto dessa parte. Visto que Deus trabalha, até mesmo por meio da nossa experiência de morte, para completar nossa santificação, preservar nossa vida e conforto geral não é o maior objetivo. Então, o que eu quero dizer aí? Né? Que um dia a gente vai morrer e que o nosso foco não deve ser o quê? Apenas olharmos para aquilo que é o conforto, né? Apenas olhar para aquilo que é bom neste mundo e ter isso como maior objetivo. Não, o nosso foco não deve ser esse. Né? O nosso foco não deve estar nas coisas deste mundo, né? Não deve estar nos bens materiais. Né? O nosso foco deve ser no quê? Na nossa santificação. Esse deve ser o maior foco da nossa vida, né? Continuando. Obediência a Deus e fidelidade sob cada circunstância são muito mais importantes. Por isso Paulo pôde dizer aos anciões de Efésios: todavia, não me importo, nem se considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, meus irmãos, embora Deus ele possa usar uma provação, né, como a morte para um fim positivo em nossa vida, é importante a gente lembrar que a morte ela não é meramente natural. Né? A morte ela não é apenas natural. Nem aqui eu ponho mais um ponto. Né? A morte ela não é meramente natural. A morte ela não é meramente natural no que tange ao quê, né? As pessoas, né, que não vivem, aqueles que não são cristãos, eles olham para a morte e falam assim, é o final da vida. Né? Eles olham para a morte de forma natural, né? Pensando que acabou aqui, acabou para sempre. Né? Morremos, não existe mais vida. Né? Mas nós, né, que realmente vivemos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que é diferente disso. Né? A morte, ela tem um propósito. A morte, ela tem um porquê dela existir, né? Então, por mais que ela traga algum tipo de dor e sofrimento para nós, ela ainda assim, para o cristão, não é uma penalidade, né? E nós sabemos também que ela não é meramente natural. Após ela, tem uma continuidade, né? Após ela, tem uma vida após aquilo que nós falamos sobre a morte, né? Até olhando mais uma vez aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, né? Olhando mais uma vez aqui a partir do versículo de número 24, né? Até o versículo de número 26, diz assim, ó: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então nós entendemos isso, né? Que um dia a morte ela vai se finalizar, mas que ela não é algo apenas natural. Acabou, né, após o momento que a gente bate no caixão, acabou a nossa vida de uma vez por todas. Não é sobre isso. Tem algo após isso, né? Então, meus irmãos, entrando na próxima parte aí, diz assim, ó, em negrito aí, quando o cristão morre. Primeiro pontinho diz: se você crê em Jesus, a Bíblia o anima a não ver sua própria morte com medo. Olha que interessante. E realmente essa é uma verdade. A Bíblia ela nos anima a não olhar para a morte com medo, né? A não termos medo da morte. Continuando, ó. Uma vez que Jesus morreu para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Isso está escrito em Hebreus 2,15, né? Então, Jesus ele veio para nos libertar. Sendo assim, nós não precisamos ter medo de morrermos,
Porque nós sabemos que tem uma vida após isso. Continuando, ó. Você deve ver a própria morte com alegria, sabendo que depois dela você estará com Cristo. Paulo demonstra clara compreensão disso em 2 Coríntios 5,8, quando escreve: preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ele também escreve algo semelhante em Filipenses 1,23, que ele diz assim: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então Paulo, meus irmãos, ele nos ensina algo aqui, algo que nós precisamos ter, né, muito palpável, que existe alegria na morte, né? Paulo ele vai falar também, né, um outro versículo muito conhecido para nós, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Porque Paulo ele entende que há vida após a morte, né? Existe algo que viveremos. Então Paulo ele nos leva aqui a entender que existe alegria após aqui, né? Então se encontra medo em nós da morte, né? Se nós achamos difícil acreditar nas palavras de Paulo, como as que nós lemos aqui, pode ser muito útil que a gente confesse isso ao Senhor, né? Confesse o nosso medo da morte, né? Isso é importante para nós. Nós devemos pedir para que Deus possa realmente ampliar a nossa visão, ampliar a nossa compreensão sobre o que acontece quando nós morremos, né? Para que a gente possa entender isso e para que também a nossa fé aumente nele, que a gente possa compreender a bondade de Deus, né? Então, meus irmãos, a gente precisa pensar na morte não como algo ruim, mas nós precisamos olhar para a morte, né, como algo bom, como um momento onde nós viveremos na eternidade com o nosso Deus, né? Até o próximo pontinho diz assim, ó: quando os cristãos morrem, suas almas vão imediatamente para a presença de Deus. Embora seus corpos permaneçam no solo, suas almas seguem para a presença de seu Criador. Então, meus irmãos, a gente vai até olhar isso aí à luz da palavra ainda, né? Mas quando o cristão ele morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus, né? Não existe um meio termo, né, dentro disso. Quando nós morremos, nós nos encontramos com o Senhor, né? Nós não ficamos mortos em um local específico, né, aguardando. Não existe uma sala de espera, né? Esse tipo de coisa não existe. E a gente entendendo isso, né, trazendo essa ideia, né, essa convicção para nós entendemos aí que a alma dos cristãos, né, elas são eternamente felizes na presença de Deus, né? Não há necessidade de nem mesmo orar para as almas daqueles que morreram, né? Ontem foi finados, por exemplo, né? E nós sabemos que muitas pessoas, né, vão ali, né, nos cemitérios para pedir a Deus, né, pelas almas, para acender uma vela para a alma de um ente, né, que veio a falecer. Mas, meus irmãos, isso a palavra nos mostra que não há necessidade, né? Não há necessidade de orar por aqueles que estão mortos, né? E esse é um setor que os católicos romanos, né, eles têm um ponto de vista diferente, né, de nós, cristãos evangélicos protestantes, né? Porque eles acreditam que os cristãos que morrem vão para o purgatório, né? E que as nossas orações podem ajudá-los a sair de lá mais cedo, né? Mas nós entendemos que isso não é uma verdade, né? Não existe essa verdade. Até mesmo na palavra nós não encontramos algo que traga isso como uma verdade, né? Então nós devemos entender o quê? Que o cristão, quando ele morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus. Ele está diante de Deus a partir da sua morte, né? Não existe um meio termo entre o céu e o inferno. Não existe uma outra maneira, né, de se viver. E até dentro daquilo que eu estava vendo, né, tem alguns cristãos que acreditam, né, e que veem como quando Jesus voltar, né, será aí uma próxima chance daqueles que já foram para o inferno, né? Mas não existe isso, né? Aqueles que viveram, que morreram, ou é o céu ou é o inferno. E isso mostra a justiça de Deus. Isso mostra que Deus é justo. Deus seria injusto
né? Se ele fosse um Deus que ficasse, né, fazendo que, não, vamos lá, né, morreu, mas vamos ver se vai dar certo depois, né? Então vou dar mais uma chance depois da morte. Não, não tem como isso, né, meus irmãos? Isso mostraria que o nosso Deus ele não é justo. Isso mostraria que o nosso Deus é injusto. Porque Ele nos dá uma vida aqui. Ele já nos deu os ensinamentos dEle. Ele já nos mostrou o que é certo e o que é errado. A palavra dEle já foi nos dada. Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário. A boa obra já foi feita, né? Sendo assim, Deus ele é justo. E Ele é justo por quê? Porque Ele nos dá a chance aqui nessa terra. E se nós vivermos conforme a verdade, vivermos uma vida de santidade, herdaremos os céus. Se nós não vivermos uma vida de santidade, nós não herdaremos o céu. Nós iremos para o inferno, né? Todos serão julgados. Vão para o inferno, exatamente. Porque, pare e pensa comigo, né? Até a gente vai analisar um pouquinho aqui ainda, né? Porque terão cristãos que já morreram e terão cristãos que estarão vivos ainda quando Cristo voltar, né? E todos serão julgados. E eu penso que, até à luz da palavra, a compreensão do que aqueles que morreram e foram para o inferno, claro que eles vão compreender, né? Eu estou no inferno por conta disso, né? E vão viver ali no sofrimento. Mas todos passarão por este momento, diante do justo juiz. Estarão todos diante do Cordeiro um dia, para que possam ver, analisar e compreender o porquê que eles estão no inferno. Entende? Então, a ideia do julgamento final, né, onde Cristo virá e julgará a todos e sentenciará a todos, é por conta disso, né, por conta de que todos consigam ver e compreender o porquê herdaram o céu e porquê herdarão o inferno também. Né, então, imagina uma pessoa que morreu, né, foi horrível nessa terra, né, realmente foi uma pessoa totalmente perversa. Imagina aquela pessoa vir diante de Jesus e Jesus fala assim, nossa, você sentiu um gostinho após a morte do inferno, mas agora eu vou te dar uma segunda chance, né? E a minha segunda chance é você ir para o céu. Seria um tanto quanto injusto, né? Um tanto quanto injusto com aqueles que viveram uma vida conforme a palavra de Deus, né? Que viveram uma vida realmente diante do Senhor. Aqueles que tiveram chance, mas não viveram para o Senhor, e darão o inferno porque eles merecem o inferno, né? Então, à luz da palavra, eu enxergo desta maneira, né? Que aqueles que tiveram chances, seja anteriormente, aqueles que já morreram, ou aqueles que ainda estão vivos, quando Jesus voltar, todos serão julgados da mesma forma, né? Porque isso é a justiça de Deus sendo completa diante de todos, sejam vivos, sejam mortos. Então, até dando continuidade aqui, né? Eu vou pegar alguns versículos para a gente olhar alguns desses pontos específicos aqui, até abaixo, que a gente vai olhar alguns pontos ainda. Mas continuando aqui, o próximo pontinho diz assim: ainda que saibamos que as almas dos cristãos são eternamente felizes na presença de Deus, ainda é correto, né, sentir tristeza pela morte de um amigo ou parente. Quando o apóstolo Estevão foi apedrejado, lá em Atos 8:2 diz que alguns homens piedosos fizeram por ele grande lamentação. Então, meus irmãos, né, assim, nós sabemos, né, e nós sentimos a perda, né, daqueles que são os nossos entes, né? E é muito interessante porque nós sentimos de maneiras diferentes. Por exemplo, quando nós temos um ente que morreu, que era um verdadeiro cristão, né, nós não sentimos uma tristeza desesperadora, né? Ou uma tristeza desesperançada, podemos dizer, por aquele que morreu, né? E era um cristão. Nós olhamos para a morte dele como a certeza de que ele viverá a vida eterna, estará com o Senhor, né? Porque nós sabemos que ele partiu para estar com o Senhor. Até Paulo ele escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13, ele escreve assim, que nós não devemos nos entristecer como os outros que não têm esperança, né? Então Paulo está falando sobre o quê? Que aqueles que morrem em Cristo
nós devemos, de certa forma, claro, iremos nos entristecer, mas ao mesmo tempo iremos nos alegrar, porque eles estão com o Senhor. Mas tem aqueles que vão morrer, né, que morrerão até nas nossas famílias, amigos nossos, que não entregaram a vida para o Senhor. E nós choraremos por eles também. E aí, por isso a gente vai chorar o quê? A infelicidade de não estarem junto ao Senhor, né? De estarem, infelizmente, de terem morrido e estarem no inferno. E essa é uma realidade, né, meus irmãos? Isso é uma verdade, né? Então, entrando até na próxima parte, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ó, né? A próxima parte em negrito diz aí, ó, quando morrem os não cristãos, né? Para a gente poder até entender um pouco sobre esse ponto, né? Sobre essa diferenciação. Diz aí, ó, quando as pessoas que rejeitaram Cristo morrem, suas almas vão imediatamente para o castigo eterno, mas seus corpos permanecem no túmulo até o retorno de Cristo, quando eles se juntarão às suas almas para o juízo final. E aí eu quero pegar cada um desses versículos aí para a gente poder ler, para a gente entender diante disso, né? Primeiramente aí, ó, Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. E aí a gente está falando, né, a gente pode dizer aí, né, utilizando até aquilo que está escrito em cima em negrito, né, o grande julgamento. Aí Jesus falando, né, palavras do próprio Cristo. Lerei, diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes-me firme. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome? Quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós estamos vendo que Jesus aqui está falando do momento que ele retornará, né? O momento que ele retornará, que todos estarão diante dele, né? Então diz aqui, né, que o Filho do Homem, na sua majestade, e os seus anjos com ele, se assentarão no trono da sua glória, né? E ele reunirá todas as nações, né? Todas as nações serão reunidas em sua presença, né? E ele vai separar os bodes, né? Ou, como diz aí, né? Dependendo da tradução, né? Os cabritos das ovelhas, né? Sendo assim os santos, né? Os filhos de Deus, aqueles que buscaram a Deus com aqueles que não buscaram a Deus. Ele fará essa separação, né? Então essa separação é o quê? A gente entende que já aborda dentro disso, né? Aqui já estamos falando sobre o juízo final, onde todos estarão ali, né? Onde aqueles que morreram, né,
voltarão ali aos seus corpos, né? Ali, os corpos que estão nos túmulos, né? Voltarão à vida e todos se colocarão diante do Senhor. Continuando, né? Para a gente continuar vendo sobre isso. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então, versículos 28 e 29 de João 5, diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aí Jesus, mais uma vez, ele aborda esse ponto, né? Esse ponto é mais uma vez abordado aí, né? Jesus ele está explicando aos seus discípulos sobre qual era a missão dele, né? Ele passa por todas as fases dessa missão. Então ele mostra aí que todos aqueles, né, que estão também mortos ouvirão a sua voz ali dos seus túmulos, sairão dos seus túmulos, né? E aqueles que fizeram bem para a ressurreição da vida, se tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. E a gente vai até entender ainda, né, meus irmãos, à luz da palavra aqui, né, no continuar até o final da nossa aula, por que a gente vai ressuscitar? Por que vai haver essa ressurreição? Porque todos estarão num corpo de carne, né, no final dos tempos. Porque a palavra nos diz o quê? Que todos se levantarão dos seus túmulos. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, por mais que a gente vai ter morrido, vamos dizer que Jesus volte daqui 300 anos, vamos dizer que daqui 300 anos, todos nós mortos há pelo menos 250 anos, por que todos nós estaremos em um corpo de carne diante do Senhor, né? A gente vai entender isso daqui ainda à luz da palavra, né? Mas continuando ainda naquilo que a gente está vendo aqui, Atos capítulo 24, versículo de número 15. Atos 24, 15. Paulo, né? Paulo ele está ali diante de Félix, né? Para falar a verdade, é um pouco antes, né? Ele foi apresentado primeiramente, né? Diante de Ananias e Tértulo, né? Eles acusam Paulo. Paulo ele apresenta a sua defesa. Aqui, meus irmãos, a gente está um pouco antes da última prisão de Paulo, né? Após isso ele vai ser preso, ele vai se manter preso por um tempo. Após isso ele vai vir a falecer, né? Vão degolá-lo, né? Retirar a sua cabeça. Então aqui a gente está um pouco nos últimos acontecimentos que Atos traz sobre a vida de Paulo. Depois ele vai escrever ali, né, a sua última carta a Timóteo, onde ele vai pedir para Timóteo trazer algumas coisas para ele enquanto ele está em prisão, antes dele morrer. Então aqui ele vai apresentar a sua defesa. E dentro da defesa de Paulo, meus irmãos, ele vai falar sobre várias coisas, né? Ele vai falar sobre várias coisas. E uma das coisas que Paulo ele cita dentro da sua defesa diante daqueles homens é sobre a volta de Cristo. E no versículo de número 15 ele vai falar assim, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então aqui Paulo ele fala ali, né, em sua defesa que haverá uma ressurreição. E nessa ressurreição, tanto os justos quanto os injustos irão, né, vir à vida. E para finalizar esses versículos que a gente está analisando, Apocalipse 20, 12. Aqui, meus irmãos, a gente está quase no final aí de Apocalipse. É um momento onde, dentro das visões aí de João, ele está vendo aí que vai acontecer a prisão de Satanás, né? O momento que Satanás ele é derrotado, né? O momento em onde ele vai ser derrotado. Então, ele está falando sobre o juízo o juízo divino neste momento, como será esse juízo, né? Então, aí dentro de tudo aquilo que ele aborda, no versículo 12 do capítulo 20, João ele vai falar que dentro da sua visão,
Versículo 12. Dentro da visão dele, ele diz aí, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então olha para você ver, né? Aí, mais uma vez, né, se apoiando em todos os versículos que a gente está lendo, né, nós vemos que todos virão à vida em carne e osso, serão ali em carne e osso julgados. A gente vê aqui que João, de forma ainda mais clara, né, dentro da sua visão, ele vê o Senhor com um livro nas mãos, né, que é o livro da vida ali aberto, está aberto diante de Jesus, né, que é o nosso, que vai ser o justo juiz. E todos os mortos foram julgados. Então aqui ele está trazendo sobre os mortos, né? Os mortos, aqueles que já foram mortos, aqueles que já morreram, eles serão julgados segundo as suas obras, né? Então aqueles que tiveram uma vida sã, correta, mesmo aqueles que já estavam diante de Deus, que morreram, né? Que já estavam no céu, diremos assim, estarão ali diante do Cordeiro mais uma vez e serão julgados. E eles terão concreto diante deles o porquê que eles receberam os céus. Assim também aqueles que foram mortos e estavam no inferno serão julgados. Eles saberão, eles entenderão, eles compreenderão o porquê eles foram para o inferno. Isso será trago, né? Por quê? Porque o justo juiz, como justo que ele é, aplicará o porquê de cada causa na vida de cada pessoa, né? Então, nós entendemos um pouquinho disso através desses versículos que nós acabamos de ler. Dando continuidade aí, né, e a gente vai abordar mais algumas coisas ainda. Ó. Dando continuidade ainda nesse ponto, né, após ali Apocalipse 20, 12, diz assim: a Escritura nunca nos encoraja a pensar que as pessoas terão uma segunda chance de confiar em Cristo após a morte. Na verdade, a situação é bastante contrária, conforme mostrado tanto na parábola do rico e Lázaro, quanto em declarações gerais sobre a morte e juízo. Hebreus 9, 27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Né? Então nós morreremos apenas uma vez. E após a nossa morte nós enfrentaremos o juízo. Eu vou até abrir aqui rapidamente lá em Lucas 16, sobre essa parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, aí no meio vai falar sobre, né, o rico e o mendigo, né? Sobre o rico e Lázaro, né? E aí a gente pega aí mais claramente dos versículos 27, ou melhor, né, eu vou ler tudo. A partir do versículo 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de cháguas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morrendo também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então nós vemos aí, que uma parábola que Jesus utiliza aí, uma parábola que certamente, meus irmãos, seria muito facilmente compreendida pelos judeus da época, Aquilo que eles estão ouvindo ali era muito mais facilmente compreendida por eles do que por nós. Mas essa parábola nos traz o quê? Após a morte não tem o que fazer, É céu e é inferno. Ali Jesus até utiliza de uma conversa, entre alguém que estava no inferno e alguém que estava no céu, isso daqui é mais para que haja um entendimento para os judeus daquela época, não que vai ter um abismo, entre o céu e o inferno, que a gente vai poder conversar com quem está no inferno, você está passando aí dificuldade, ou aquele que está no inferno, socorro, não é sobre isso, é uma parábola para o entendimento dos judeus que estavam ali diante de Jesus naquele momento. Mas uma coisa a gente entende aqui, diante dessa parábola, que existe dois locais apenas, Nós não vemos um meio termo entre os dois dentro da parábola que Jesus traz. É o céu e é o inferno, Aquele que viveu e foi mal neste mundo, aquele que não se apoiou, como Jesus traz aqui sobre esse rico, que ouviu a palavra, mas não caminhou pela palavra, não caminhou dentro daquilo que ele leu, que ele viu sobre os profetas e sobre Moisés, ele foi para o inferno. Diferente daquele homem, daquele mendigo, daquele homem que tanto sofreu na vida, Lázaro, que provavelmente foi um verdadeiro cristão, ao ponto de ir para o céu. Então nós não vemos um meio termo entre essas duas coisas, Nós vemos céu e inferno naquele momento. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui, então nós entendemos o quê? Que nós podemos, e nós sentiremos talvez tristeza pela morte daqueles que são cristãos. Mas nós sabemos que esses que morreram, mas que são cristãos, herdarão a vida eterna. Mas existem também aqueles que morrem tendo rejeitado a Cristo, E existe uma tristeza da nossa parte também pela morte de alguém que nós cremos, ter rejeitado a Cristo. E isso, meus irmãos, não pode nos trazer esperança, que essa pessoa que morreu e negou a Cristo poderá ir para o céu, A pessoa que morreu pode ser um pai, uma mãe, um tio, grande amigo de infância. Se a pessoa ela morreu distante do Senhor, infelizmente, ela vai para o inferno. Não tem um outro meio termo, Não tem um outro lugar que ela possa passar antes disso, Então, continuando, o próximo ponto diz aí, quando Paulo pensou em alguns judeus que haviam rejeitado a Cristo, ele disse, como está escrito em Romanos 9:2, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Entretanto, muitas vezes, não temos certeza absoluta de se um amigo ou um ente querido continuou a rejeitar a Cristo até o fim. O conhecimento da morte iminente pode trazer um exame verdadeiro de coração e o indivíduo chegar a verdadeiro arrependimento e fé. Então, nós não sabemos os últimos momentos da vida de alguém, Então, por mais que a gente possa crer, nossa, aquela pessoa, infelizmente, ela viveu uma vida contrária à vontade de Deus, e a nossa mente até pensar, infelizmente essa pessoa que eu perdi, ela deve ter ido para o inferno. Mas, meus irmãos, como eu coloquei até nesse ponto, este ponto até para nos fazer pensar que a gente não sabe os últimos momentos da vida de alguém, Talvez a pessoa naqueles últimos momentos, porque a gente não sabe, como é os últimos segundos da nossa vida, porque a gente não passou por isso. Talvez naquele momento a pessoa pode ter tido um encontro com o Senhor, ter sido salva naqueles últimos momentos, Nós não sabemos especificamente. Então, pode ter havido na vida de alguém arrependimento e fé nos últimos instantes de vida, como a gente sabe que acontece muitas vezes, Você já deve ter conversado, você já deve ter visto, até vivenciado este momento, onde aquela pessoa, 10, 15, 30 minutos antes de morrer, ali no leito, ali na cama do hospital,
A pessoa orar ali, né, se arrepender, né, crer em Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, e ali naquele momento talvez é o momento onde a pessoa foi salva, né? Então nós não sabemos os caminhos do Senhor, mas uma coisa a palavra nos deixa claro, que é céu e inferno, né? Não existe um meio termo entre eles, né? Então, meus irmãos, dando continuidade aqui, depois da morte de um não cristão, seria errado, né? Então a gente pensa que a gente pode até pensar que a pessoa, ela, né? A gente até tem a esperança que no último momento a pessoa pode ter entregado a vida a Jesus. A gente pode, né? E nós esperamos isso, né? Esperamos encontrar muitos e muitos no céu um dia, né? Mas uma coisa é certa, né? Que quando um não cristão ele vem a falecer, seria muito errado a gente dar qualquer indicação a outras pessoas de que nós achamos que essa pessoa foi para o céu, né? E isso é algo que a gente precisa muito se resguardar, né? Por quê? Porque para e pensa comigo, né? Uma pessoa morreu, um não cristão morreu, a gente vai ali, né, no no velório, obrigado, irmã. A gente vai ali no velório e a gente fala assim, nossa, né, o cara está ali, né, o homem, por exemplo, está ali. A gente sabe que aquele homem ele viveu uma vida totalmente errada, né? Foi uma pessoa que deixou a sua família pelas drogas ou pela bebida, né? Muitas vezes morreu na bebida ali, né? Morreu jogado, vamos dizer assim, né? Estou dando um exemplo aqui. A pessoa morreu jogada na sarjeta, né? Encontraram ele morto de tanto que bebeu, encontraram ele morto na rua. Dando um exemplo aqui, né? A gente vai chegar na família dele e vai falar assim, nossa, agora ele está com Deus, né? Está feliz no céu. A gente não pode fazer isso. Não é uma forma correta do cristão agir, né? A gente tem que fazer o quê? Porque se a gente agir assim, o que acontecerá, né? Isso vai até diminuir o senso de urgência para aqueles que ainda estão vivos de confiar em Cristo. A gente fala isso para um não cristão, né? Ali, ó, né, morreu, mas está com Deus. A pessoa vai pensar assim, nossa, beleza, né? Então, está com Deus, está tudo certo, né? Então, eu não preciso mudar a minha vida, né? Eu não preciso criar um senso de emergência, de confiar em Cristo, de arrepender dos meus pecados e ter fé, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado até diante disso, né? Então, quando um não cristão morre, frequentemente é bom a gente expressar, né? Claro, a gente vai expressar, né, para aqueles que estão ali em luto naquele momento que gratidão pelas boas qualidades que aquela pessoa que morreu teve em sua vida, né? Assim como, por exemplo, o rei Davi ele fez com o rei Saul, né? Após Saul morrer, e nós vemos que Saul ele morre totalmente distante de Deus, né? O rei Saul ele morre distante de Deus, ele morre, a gente vê assim um homem totalmente perturbado, até perturbado pelo próprio maligno, né? Após isso, o que Davi faz? Nós não vemos Davi falando assim, nossa, agora o nosso rei Saul foi morar com Deus. Mas nós vemos o rei Davi, ele agindo de boa forma, expressando aquilo que teve de bom em Saul, né? Até para a gente poder entender isso, vamos abrir lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 1. Lá em 2 Samuel capítulo 1 vai falar, né, Davi falando ali, a partir do versículo de número 19. Então, 2 Samuel capítulo 1, versículo de número 19, Davi está falando sobre Saul após, né, a morte de Saul. Ele diz assim, ó, a tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, nem o publiques nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Giboá, não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram.
Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Então olha para você ver, momento algum aqui a gente vê Davi falando, né, agora Saul e Jonatas, né, ou focando especificamente em Saul, né, porque Jonatas a gente vê que ele foi um homem, né, segundo o coração de Deus, mas em momento nenhum a gente vê Davi falando sobre agora, né, Saul está nos céus, porque Davi provavelmente pensava que isso poderia não ter acontecido por tudo que foi o final da vida de Saul, né? Saul estava, né, ali consultando, né, bruxa, né, estava fazendo tantas coisas, né, contrárias à vontade de Deus. Mas de todas as formas, o que nós vemos ele fazendo? Ele falando ali das qualidades boas, né, que foram notadas na vida de Saul. Assim também nós devemos fazer, né? Se alguém morre, vamos ver as coisas boas que ele fez, mas não podemos chegar e falar, está no céu com Deus, né? Neste momento. Exatamente, muitas vezes vai ser isso, mas é melhor a gente ficar quieto, não é verdade? Por isso que eu acho uma das coisas mais difíceis que tem é você levar uma palavra num velório, né? Você conseguir talvez pregar ali num velório deve ser algo muito difícil, né? Eu ainda não fiz isso. Eu nunca estive num velório pregando, mas eu sei que vai chegar um dia e eu creio que vai ser um dia muito difícil da minha parte, né? Principalmente se for alguém que não foi um cristão, né? Se torna ainda mais difícil, né? Eu acho que o pastor Francisco já fez isso algumas vezes e eu creio que não é fácil, né, pai? Exatamente. 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 A pregação tem que ser totalmente voltada para os que estão vivos naquele momento. Eu nem entreguei para o... Não, você entregue para ele, por favor. Não. Então, meus irmãos, vamos fazer uma pausinha rapidinha? Vamos tomar um cafezinho, beber uma água também. E a gente já volta daqui a alguns minutinhos e a gente finaliza a nossa aula. Então a gente vai entrar aí na última parte, né? Na última parte está escrito aí, ó, quando os cristãos serão ressuscitados dentre os mortos? Então a gente falou aí, né, só para a gente relembrar, a gente viu, né, por que os cristãos morrem, foi a primeira parte. A gente entende que a morte ela não é uma punição, né, porque, como Romanos 8:1 está escrito, não há condenação, né, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a morte não é uma penalidade. Nós entendemos também que a morte ela não é meramente natural, né, como muitos pensam, né, que morreu, acabou de uma vez por todas. Não, a gente sabe, a gente entende que existe vida após a morte, e essa vida após a morte ou é céu ou é inferno, né? Não existe um meio termo. A gente analisou e até alguns versículos que falam sobre isso, né? Alguns capítulos, Mateus 25, João 5, Atos 24, Apocalipse 20, todos eles citam céu e inferno, todos eles citam o julgamento também, né? Que haverá um julgamento no final dos tempos, onde Cristo Jesus será o justo juiz que julgará vivos e mortos, né? A partir disso nós entendemos que aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão, né? Então, ressuscitarão em carne e osso, né? Haverá esse momento onde todos ressuscitarão, virão diante do Cordeiro Santo de Deus, como a gente viu lá em Apocalipse 20, né? Ali estará, né, ali estará Cristo Jesus com o livro da vida nas mãos, né? Em Mateus 25 a gente viu que ele diz que ele separará os bodes das ovelhas, né? Então, até ali em Mateus 20, né, tanto os bodes quanto as ovelhas perguntam o porquê, e ele explica o porquê né, as ovelhas estão indo para os céus e os bodes estão indo para o inferno. Nós entendemos um pouquinho tudo disso. E aí agora, para finalizarmos, né, esse nosso entendimento, a gente vai ver quando os cristãos serão ressuscitados dentre os mortos.
Então, a gente vai analisar um pouquinho desse ponto, né? O que vai acontecer quando ressuscitarmos, né? Quando Jesus retornar, né? Qual que é a ideia que a palavra traz sobre isso? Então, o primeiro pontinho diz aí, ó. Se você crê em Jesus, quando seu corpo morre e é deposto na tumba, sua alma é imediatamente transportada à presença de Deus. E assim, até que Cristo volte, esperamos a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Esse será o dia, diz Paulo, em que seremos glorificados com Cristo. Próximo pontinho. Para os cristãos que morrem, o dia em que Cristo retornar será o último passo na aplicação da redenção. Naquela ocasião, seus novos e perfeitos corpos serão reunidos às suas almas. Cristo foi o primeiro a ressurgir com tal corpo de ressurreição. Mas Paulo diz que na sua vinda os cristãos também serão ressurretos dessa maneira. Então o que estou querendo abordar aqui? Então haverá um dia, né? Como a gente falou, que todos aqueles que estão mortos virão à vida. E todos nós, quando Jesus voltar, estaremos em carne e osso, né? Todos nós estaremos em carne e osso. O que isso significa, né? Então, quando Jesus ele vir para julgar a todos, todos estarão em carne e osso. E aí, qual que é o sentido que eu estou tentando trazer aqui? Que quando Jesus retornar, nós receberemos um corpo como o dele. Nós sabemos que Jesus ele morreu, né? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ressuscita neste corpo, né? Ele ressuscita no corpo de carne e osso, né? E quando ele volta aos céus, ele está num corpo glorificado. Mas é um corpo que existe carne e osso nesse corpo, né? Quando Jesus ele voltar dos céus, a gente olhar para Jesus, é um corpo glorificado, mais de carne e osso ainda, né? É um corpo que vai ser, né, possível ver ali, né, as marcas em suas mãos, as marcas em seus pés, a marca em seu lado. Nós veremos que é o Filho de Deus, que é Cristo, né? O Deus encarnado. E nós, meus irmãos, quando Jesus voltar e todos serão colocados diante do Cordeiro, né, naquele momento, aqueles que entrarão no céu, entrarão neste corpo glorificado como de Jesus. Né? Este é o ponto. Né? Então, quando todos, né, neste último momento, é um ponto que a gente está conversando, né, mas todos estarão dessa forma, né, todos receberão um corpo, né, sim, todos estarão, né, com um corpo diante né, do juízo final. E aqueles que entrarem no céu vão entrar com um corpo como de Cristo Jesus, né? Um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Né? Até analisando aí, né, mais uma vez 1 Coríntios 15, os versículos 22 e 23, Paulo ele fala sobre isso. A gente já leu 1 Coríntios 15 aí algumas vezes hoje, mas aqui esses versículos em específico não. Porque, 1 Coríntios 15, versículos 22 e 23 diz assim, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando Cristo voltar, todos nós receberemos, quando adentrarmos nos céus, um corpo glorificado como o de Jesus. Né? Um corpo como o dele. Então, até continuando aí, no próximo pontinho. E os cristãos que ainda estiverem vivos quando Cristo voltar, seus corpos imperfeitos serão instantaneamente transformados em perfeitos. Paulo diz: nem todos dormiremos, isto é, morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele está trazendo sobre isso, né? Então, Paulo aqui também, em 1 Coríntios 15, né, nos versículos 51 e 52, ele fala sobre isso.
Ele diz que nem todos estarão dormindo, nem todos estarão mortos quando Jesus voltar. E aqueles que estarão vivos, ali naquele momento, eles receberão também, né, este corpo transformado, né, um corpo perfeito, né, um corpo incorruptível, né, todos receberão este corpo, né, e todos serão transformados. Aqueles que já tiverem morrido ou aqueles que ainda estarão vivos, né, receberão este corpo incorruptível. Assim, então, meus irmãos, todos os crentes em Cristo, né, terão renovados corpos ressurretos, né, idênticos ao corpo de Jesus. Né? Então, nós receberemos esse corpo, neste momento receberemos esse corpo. Por isso, né, por isso que nós vemos aí todos esses versículos que nós lemos, né, falando que aqueles que estão mortos voltarão à vida, né? Aqueles que estão mortos se levantarão dos túmulos, né? Como a gente leu aqui também, e muito é por conta disso. Então, nós receberemos um corpo glorioso. Se Cristo voltar agora, né, nós não vamos perder este corpo aqui, mas este corpo que nós estamos aqui, ele será o quê? Ele será um corpo novo, né? Um corpo renovado, um corpo glorificado, né? E a partir do momento que este corpo ele se torna um corpo glorificado, provavelmente haverá mudanças, né? Porque nós temos muitas marcas do pecado em nosso corpo. Haverá mudanças, mas não quer dizer que isso daqui, né, tipo assim, sumiu e apareceu uma coisa nova. A Bíblia não traz em momento algum este sentido específico, né? Porque quando Jesus voltar, todos nós o reconheceremos, né? Então, é um corpo celestial, mas um corpo reconhecido humanamente falando também, o corpo de Jesus, né? Então, nós receberemos este corpo também, ressurreto, idêntico ao de Jesus. Então, para finalizarmos, o último pontinho diz aí, ó. Esses novos corpos serão imperecíveis, né? Aqui ainda em 1 Coríntios, né? Versículo de número 52, diz aí, ó. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, corpos incorruptíveis nós receberemos. Isto é, os nossos corpos, eles não se desgastarão, não envelhecerão, ou também eles não estarão sujeitos a doenças ou males físicos. Em vez disso, serão completamente saudáveis e vigorosos para sempre. Né? Os novos corpos serão como Deus originalmente os projetou. Aqueles que ressurgirem com Cristo viverão para sempre em corpos que possuirão todas as excelentes qualidades que Deus criou para termos. Esses serão para sempre a prova viva da sabedoria de Deus na criação, uma criação que Ele chamou de muito boa. Então, meus irmãos, provavelmente o corpo que Adão e Eva tinham no Éden era um corpo como Deus criou para que o homem fosse. Sempre fosse. Ali no Jardim do Éden era um corpo perfeito, né? Existia perfeição. O homem e a mulher foi criado de forma perfeita, imagem e semelhança de Deus. Após a queda, o nosso corpo caiu em corruptibilidade. Sendo assim, o nosso corpo, podemos dizer assim, voltará a ser aquilo que era para ser ali no Éden, né? Assim como é o corpo de Cristo hoje, né? Um corpo incorruptível, até o momento que o homem e a mulher pecou, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer um pouquinho hoje, né, sobre o que é a morte. Né? Vimos alguns pontos aí, né, dentro daquilo que fala sobre a morte. E espero que a gente tenha conseguido aí sair com algumas ideias, né, bem estabelecidas, né, e que a gente nunca pare de estudar para entender e compreender cada vez mais e mais a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Hoje à noite, né, às 20 horas, nós teremos o nosso culto da Santa Ceia, né? Hoje nós teremos a ceia. Aí já entramos em um novo mês, né? Hoje já é o terceiro dia do mês 11. Como passa rápido, né? Estamos aí findando o nosso ano. Daqui para o final do ano é uma piscada, né, de olhos, muito rápido. Mas vamos orar então? Então que a gente possa estar juntos aqui para ceiarmos,
né? Lembrando daquele que é o nosso Senhor Jesus, que viveu, morreu, ressuscitou, retornou aos céus e que em breve voltará. É por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós estaremos hoje à noite também reunidos para realmente nos recordarmos do Seu amor por nós, né? Ao ceiarmos, ao comermos o pão, ao tomarmos do cálice naquele momento, né? Fazemos tudo isso em memória do Senhor, nos alimentamos do Seu corpo e do Seu sangue, né? Isso nós mostramos que temos realmente comunhão com Ele. Oremos neste momento. Senhor, te damos graças, ó Pai. Te damos, ó graças, ó Santo Deus, por essa manhã, por aquilo que vivemos juntos aqui, Deus, diante da Tua palavra, aquilo que nós entendemos, compreendemos. Deus, ajuda-nos a realmente vivermos diante do Senhor. Que possamos realmente, Pai, caminhar conforme a Tua palavra, a Te amar acima de todas as coisas, Pai. Possamos entender que realmente a morte não é uma penalidade para nós cristãos. A morte faz parte da alegria da vida eterna junto ao Senhor. E Deus, que a gente possa pregar, Deus, pregar para aqueles que ainda não Te conhecem, pregar para aqueles que estão distantes do Senhor, levando essas pessoas a entenderem que é necessário arrependimento e fé, para que possam viver junto a Ti e realmente amar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, que as nossas vidas possam ser assim, de uma vida de arrependimento e fé, de amor ao Senhor, de comunhão com o Senhor, de laços verdadeiros com o Senhor. Te agradecemos por tudo que vivemos nesta manhã e por tudo que ainda viveremos nessa noite, na Santa Ceia do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz, que Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser.